No vídeo de hoje, eu vou responder uma das perguntas que eu mais recebo ali no meu Instagram, que é: Rafael, quantas ações eu devo ter na minha carteira? Então, se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá, @scosta_rafael, e eu vou abordar ao longo desse vídeo todos os aspectos dessa decisão, né, de quantas ações você deve ter na carteira, porque ela é, de fato, uma decisão muito, mas muito importante. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, deixa seu like, porque ele é muito importante para mim. Ele mostra para o YouTube que você acha que o meu vídeo é relevante e mostra para o maior número de pessoas. Dessa forma, a gente vai estar ajudando o maior número de pessoas, tá bom? Então vamos lá, vamos entender toda essa questão sobre o número de ações que você deve ter na sua carteira. Mas antes, eu tenho que fazer aqui um pequeno aviso, né? Existem várias e várias abordagens para essa questão. Tem gente que acha que tem que ter 5, tem que ter 10, tem que ter 100, tem que ter o maior número possível. Então eu vou te apresentar o que eu acho que funciona melhor para mim, tá bom? E isso vou embasar com alguns conceitos que é importante que você saiba. Então, eu vou te apresentar nesse vídeo o que faz sentido para mim e que, na minha visão, faz mais sentido para a maioria das pessoas, tá bom? Então, eu vou te mostrar aqui agora primeiro alguns conceitos. Esses conceitos são importantes para que você entenda o que eu preciso dizer nesse vídeo. Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender é a diferença entre o risco sistêmico e o risco não sistêmico. Então vamos lá. O que é risco sistêmico? O risco sistêmico nada mais é do que o risco do sistema. Qual sistema? Do mercado financeiro. Então é o risco que todas as ações do mercado financeiro correm, que é o risco do país, que no nosso caso, o risco do mundo. É um risco que ele não pode ser diversificado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Né? Existem riscos que, caso ele aconteça, ele vai afetar todo o mercado financeiro, como, por exemplo, a pandemia. A pandemia afetou todo o mercado financeiro. O risco país, uma eleição, ao furar o teto de gasto, tudo isso faz com que o risco sistemático se altere. Né? Então, imagina como se fosse o mar, seria a onda ali que sobe e desce todos que estão no mar, ou seja, todas as ações. Esse é o risco sistemático. E aí existe o risco não sistemático, que pode ser dividido em duas classes diferentes, que é o risco do setor na qual aquela empresa está inserida e o risco do ativo em si, ou seja, daquela empresa. Falando sobre o risco do setor, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, das companhias aéreas. Né? As companhias aéreas foram muito mais afetadas pela pandemia do que o resto dos setores. Tá? Então, por exemplo, compara companhias aéreas com o setor de saneamento. É óbvio que o setor de companhias aéreas sofreu muito mais com a pandemia do que o setor de saneamento. Então, escolher o setor que você vai investir, como eu já falei em outros vídeos, vou deixar um vídeo aqui sobre o setor para você, é muito importante porque ao escolher um bom setor, você minimiza esse risco não sistemático. E o outro risco não sistemático é justamente o do ativo em si. Então você pode ter um setor que está bom, por exemplo, vamos supor bancos, e aí você tem um dos bancos que não está indo tão bem. Então pode ser um balanço ruim, uma má governança, um prejuízo. Então esse é o risco não sistemático do ativo. Então todo ativo tem três tipos de risco. O risco sistemático, que é de todo o sistema, o risco do setor e o risco do ativo em si. Agora, eu vou colocar uma imagem aí na sua tela, que você vai ver o seguinte: quanto mais ativos eu tenho na carteira, menor é o meu risco não sistemático e mais eu me aproximo do risco sistemático, que no caso é o risco do mercado. Então, se você olhar aí o eixo de baixo, né, o eixo X, você vai ver ali que nós temos número de ações. Então, o risco de 5 ações é muito maior que o risco de 10 e é muito maior que o risco de 20. Mas se você vê que a partir de 20 ações, você vai ter ali uma diminuição do risco não sistemático que vai se aproximar em muito do risco sistemático. Então, observe o seguinte: quando eu chego a 20 ativos ou até mais, meu risco não sistemático é quase nulo e o risco é quase igual ao risco sistemático. E a maioria das pessoas acredita que, ao comprar muitas ações, ou seja, ao comprar mais do que 20 ações, ele está fazendo um bom negócio. E isso não é verdade, tá? Ao praticamente zerar esse risco não sistemático, você praticamente impossibilita que a sua carteira supere o índice de referência. Então você pode se perguntar: Rafael, então o que eu faço? Quantos ativos eu devo ter na minha carteira? Antes de eu responder essa pergunta, eu preciso te fazer um convite. A Levante, que é um grande parceiro aqui do nosso canal, fez um e-book gratuito com um passo a passo de como começar a investir.
explicando várias classes de ativos, sobre perfil de investidor e várias outras coisas que você precisa saber para investir melhor. O link para esse e-book gratuito está aqui na descrição, é só clicar lá e baixar, você vai aprender como começar a investir com esse e-book, mesmo que você já invista, tenho certeza que você vai aprender muito com ele. Então, voltando agora à nossa pergunta. Rafael, quantos ativos eu devo ter na minha carteira? E para mim a resposta é entre 10 e 15 ativos seria o ideal. Por quê? Porque dessa forma eu tenho uma diversificação, ou seja, eu não tenho um risco não sistemático tão grande, mas eu tenho um risco não sistemático que me possibilita superar o índice. E aí você pode falar, Rafael, mas eu não quero superar o índice. Para mim, se eu tiver o mesmo retorno do índice, está ideal, né? Eu estou satisfeito com isso. Então, eu te falo que muito melhor do que você ter 20 ativos, ou mais que 20 ativos, 30, 40, 50, já vi carteiras até com mais, o que seria o ideal que você fazer? Você migrar os seus investimentos para um ETF, tá? Se você não sabe o que é um ETF, se você não sabe como ele funciona e você não sabe o porquê que seria o ideal você mudar para o ETF, vou deixar esse vídeo só para você, que é só sobre ETF, mas a resposta é, ao você superar os 20 ativos, você já tem um retorno muito parecido com o do mercado. Então não faz sentido você ficar comprando ação e gerando muito mais custo para sua carteira. Você pode fazer isso através do ETF. Agora, se você já tem mais do que 20 ativos e você não quer investir no ETF por qualquer motivo e você quer superar o índice, é muito, mas muito indicado que você diminua o número de ativos na sua carteira e traga para 10, para 15 ou até no máximo 20. A partir de 20 começa de fato a cair muito o seu retorno que você pode ter sobre o índice. E aí, novamente, eu, na minha visão, acredito que a melhor opção seria ir para um ETF. Tá bom? Comenta aqui para mim o que você achou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo com alguém que talvez invista em ETF ou talvez invista em ações para que ele entenda melhor essa questão de risco diversificável e o risco não diversificável, né? Também é chamado de risco de mercado, é o risco que não é de mercado, tá? Deixe seu like, como eu disse, é muito importante para mim. Se inscreva e ative a notificação porque tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo às 18 horas. Um forte abraço e até a próxima.